Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido, uma canalização então da Esther Hicks para a mensagem dos Abrahams, que são um pool de consciências, e esse livro eles dizem que é um compilado de várias informações que eles trouxeram, que ela e o Jerry Hicks, que é o marido dela, transformaram então nesse livro que é fantástico. Eu estou adorando fazê-lo. E esse livro, o Jerry explicou que ele trazia como, ele nos mostraria como qualquer coisa que a gente pedir nos é concedida, e que além do mais ele nos traria, seria o primeiro livro a nos dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir, como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. E aí então nós estamos na segunda parte do livro. O livro é dividido em duas partes. A primeira é a parte teórica, em que eles dizem coisas que você sabia e que é importante lembrar. Então, eles dizem que a gente sabia um monte de coisa antes de vir, antes de aceitar, antes de estar assim, assinar ali o contrato para vir fazer essa temporada humana, nós que somos seres espirituais. E eles disseram que uma das coisas que a gente esqueceu, que é preciso lembrar, é que nós somos seres vibráteis. Como a gente está nessa realidade, nesse campo vibracional onde tudo é energia, então nós também somos vibráteis, tudo é energia vibrando mais ou menos. E o nosso desejo, ele é apresentado à fonte, que pode fazer com que ele se realize em forma de vibração. Eles dizem que é exatamente por isso que a gente não recebe, na maioria das vezes a gente não recebe aquilo que a gente pediu, aquilo que a gente deseja, porque nós não estamos vibrando na frequência do desejo. Então eles dão o exemplo do carro, a gente está querendo um carro, mas aí a gente pede o carro e a gente fica vibrando na frequência da falta do carro. Eles dizem, quando desejamos alguma coisa, é comum ficarmos mais concentrados na ideia do que não a temos, de que não a temos, do que na vontade de tê-la. Ou seja, a gente se auto-sabota, a gente inconscientemente faz com que o processo não se conclua, porque eles explicam que o processo do peça e receberá é composto por 3 etapas. A primeira cabe a gente pede. A segunda cabe ao universo, ele manda. E a terceira cabe a gente recebe. E aí ele diz que só não acontece o processo inteiro porque a gente não sabe receber. Exatamente porque, eles já explicaram, não estamos vibrando na frequência do desejo, e sim na falta dele. E aí, por que isso acontece? Porque quem busca o nosso desejo, quem leva o nosso pedido e traz o nosso desejo para a gente, é a lei da atração. E ela só entende vibração. E aí, como que a gente faz para mudar a nossa vibração? A gente tem que mudar os nossos sentimentos. Eles dizem aqui no final do 5º capítulo que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E eles dizem que o nosso natural é o bem-estar, que tudo aquilo que a gente quer, que a gente busca, que a gente deseja, não é pelo objeto, e sim pelo bem-estar que ele vai nos trazer, pela sensação que vai nos dar. Então, se esse é o nosso natural, se nós estamos nos sentindo mal, se a gente não está se sentindo no bem-estar, então isso é um indicativo mais do que seguro de que a gente não está vibrando na frequência do nosso desejo. E aí então a gente tem que começar ali toda aquela coisa lá do início, que é mudar os nossos pensamentos, aí mudam os nossos sentimentos, aí as nossas emoções são positivas, a gente vibra na alegria, na gratidão de já ter o carro novo, ao invés de vibrar na frustração de estar sem carro. É isso então que eles explicaram ali em toda a primeira parte do livro, na parte teórica, e agora nós vamos já estamos na segunda parte, já estamos no 11º processo da segunda parte, que é a parte prática. São 22 processos e eles disseram que a gente deve primeiro ler os 22 antes de se decidir, antes de começar a colocar em prática. Depois que a gente leu, a gente deve escolher quais vão melhor para a gente, aquele que a gente acha que vai dar certo para a gente, aquele ou aqueles, e fazer repetidamente, não é fazer uma única vez. E eles dizem também que tem alguns, por exemplo, os 5 primeiros a gente não deve fazer se a gente estiver muito triste, muito deprimido, porque eles não vão funcionar.
E aí é uma pena porque eles garantem que os processos, aí é uma pena porque se eles não funcionam a gente diz, isso não dá certo e não faz nenhum outro. E eles garantem que esses processos podem transformar a nossa vida, porque eles mudam o nosso ponto de vibração e é isso que faz a total diferença no pedir e receber. Tá bom, gente? Vamos continuar então aqui com o 11º processo. Na primeira parte, então, nós já vimos quando é que a gente deve usar esses processos, nós já vimos qual é a escala de referência emocional que a gente deve estar vibrando para poder fazê-lo, e nós vimos como é que ele funciona, que é o processo, então, que a gente deve planejar aquilo que a gente está. Eles deram o exemplo da saúde, se a gente foi diagnosticado com uma doença, a gente não deve focar na doença, mas sim nos projetar para o futuro e focar que a gente está sarado, que a gente está curado, que a gente não está doente. E aí aquilo se atualiza na nossa realidade, no nosso presente. E aí eles explicaram isso. E agora, o próximo subitem é: Abraham, fale-nos mais sobre o planejamento dos segmentos, que é o nome desse processo, que a gente já fez a primeira parte no vídeo anterior, tá bom? Bora lá ver então. O essencial do processo de planejamento dos segmentos é identificar claramente o que você quer, de modo a intencionalmente começar a estabelecer a atração do que deseja. Então, o primeiro ponto, a gente deve saber o que a gente quer. E aí, intencionalmente, a gente estabelece a atração, a gente começa a atrair aquilo que a gente deseja. E aí eu acredito que seja porque o nosso ponto de atração é exatamente aquilo que a gente quer, a gente está na vibração do nosso desejo. Aqui está a chave para a criação intencional. Veja-se como um imã, atraindo a maneira como se sente em qualquer ponto do tempo. Se sua sensação for de clareza e controle, você vai atrair situações da mesma qualidade. Quando se sentir feliz, situações de felicidade. Quando se sentir saudável, situações de saúde. Quando se sentir próspero, situações de prosperidade. Quando se sentir amado, situações de amor. A maneira como se sente é, na verdade, seu ponto de atração, trazendo de uma forma diferente, que eles já disseram ali no início. Como é que a gente sabe em que frequência a gente está vibrando? Prestando atenção nas nossas emoções. Então aqui eles dizendo, é como a gente se sente que determina qual é o nosso ponto de atração. Então se a gente se sente pobre, como é que a gente vai querer atrair situações de prosperidade? Se a gente se sente infeliz, como é que a gente vai querer atrair situações de felicidade? Então é aquilo que Einstein disse, não é insanidade, a gente deve mudar o nosso ponto de atração, a gente tem que, nesse caso tem que mudar, a gente não é obrigado a nada, mas se a gente quer experienciar, então se sentir amado, a gente deve vibrar, a gente deve se sentir amado se a gente quiser atrair situações de amor, a gente deve se sentir saudável se a gente quiser atrair saúde. O valor do processo de planejamento dos segmentos é estimulá-lo a parar várias vezes ao dia e dizer: é isso que quero deste período da minha experiência de vida, quero isso e espero que aconteça. Com estas palavras poderosas, você se torna o que chamamos escolhedor seletivo. Você atrai o que quiser para a sua experiência. Habitue-se a pensar a cada segmento. O que quero agora? E a gente viu ali no vídeo anterior que cada segmento é quando a gente muda uma coisa que a gente está fazendo. Eles deram o exemplo, a gente está lavando a louça e o telefone toca, a gente já mudou de segmento. Então a gente deve fazer isso, então, a gente vai atrair o que a gente quiser. E a gente deve se habituar a pensar a cada segmento. O que quero agora? Se quiser muitas coisas ao mesmo tempo, ficará confuso. Mas quando se concentrar em detalhes do que quer, em um determinado momento, trará clareza, poder e rapidez à sua criação. Essa é a importância do planejamento dos segmentos.
fazê-lo parar ao entrar em novo segmento para identificar o que mais deseja, de modo a concentrar sua atenção e levar poder nessa direção. Então o objetivo é fazer a gente voltar para o presente, eu acredito. Olha aqui o que ele está dizendo. Essa é a importância do planejamento dos segmentos, nos fazer parar ao entrar em novo segmento. Eu já vi também ali algumas, eles mesmos disseram, mas ali em Access Consciousness, eles dizem que a gente cria uma nova realidade a cada 17 segundos. Então é mais ou menos isso, a gente muda de segmento. Então se nós estamos atentos, se nós estamos no presente para cada mudança de segmento, e a gente se planeja para que esse novo segmento ele seja positivo, é isso que eles estão dizendo então que vai acontecer. Porque a gente concentra a nossa atenção e leva poder nessa direção. Alguns de vocês estão concentrados em alguns segmentos do dia, mas poucos ficam concentrados na maior parte do dia. Identifique quais são os segmentos mais importantes e você será como um imã que atrai planejadamente, ficando na posição de criador em cada um dos segmentos ao longo do dia. Ou seja, a gente fica presente. Eu acredito que o básico desse processo é isso, estar presente com aquilo que a gente está vivenciando. E assim a gente cocria com o Criador aquilo que já está manifestado para a gente, e o que está manifestado só pode ser positivo. Se a gente deixa a mente à deriva, aí a gente pode, não entra em fase, a gente não está em fase com o todo, a gente não consegue cocriar com ele essa positividade, essas coisas grandiosas que a gente já busca e que já estão planejadas para a gente. E aí se a gente fica na posição de criador em cada um dos segmentos da nossa vida ao longo do dia, é quando a gente então atrai planejadamente como um imã todos os segmentos, aquilo que a gente deseja em cada um dos segmentos da nossa vida. Você vai se achar mais produtivo e feliz por estar intencionalmente planejando, permitindo e recebendo. Isso vai lhe dar grande alegria. O próximo subitem é um exemplo de um dia de planejamento dos segmentos. Vamos dar um exemplo de um dia onde você planeje intencionalmente cada segmento. Digamos que resolveu aplicar esse processo antes de ir dormir, reconhecendo que entrar no estado de sono é um novo segmento da sua experiência de vida. Deitado, você estabelece a intenção de um sono reparador que descanse seu corpo físico e se imagina acordando repousado no dia seguinte. Ao abrir os olhos de manhã, reconhece que entrou em novo segmento da sua experiência de vida e que ao levantar-se entrará no seguinte. Estabelece sua intenção para aquele período. Enquanto estou aqui deitado, tenho a intenção de planejar claramente o meu dia. Quero que ele me traga o maior número de experiências alegres. Ali deitado, começará a sentir vigor e entusiasmo em relação ao dia que começa. Ou seja, é como se fosse um filme mesmo, e aí é cada take, a cada momento a gente planeja, a cada momento a gente sabe, olha, eu vou deitar, entrei no novo segmento, agora eu acordei, eu sei que vou entrar em um outro segmento, então eu já planejo. Para deitar eu me planejo, eu determino que eu vou ter uma noite de sono tranquila, que amanhã eu vou acordar totalmente revigorado, refeito, reenergizado. E aí quando a gente abre o olho, obrigada, porque eu estou me sentindo totalmente refeito, reenergizado, e agora eu declaro, eu decreto que esse é o melhor dia que eu já vivi até agora. Esse é o melhor dia, tudo que é meu por direito divino agora vai me ser enviado. Uma coisa assim, é uma coisa de se preparar, de se planejar. Saindo da cama, você entrou em novo segmento da sua experiência de vida. Antes de escovar os dentes ou tomar banho, estabeleça a intenção de fazer isso de forma prazerosa. Vai ver como atos aparentemente banais, repetidos todos os dias, podem se tornar divertidos. Prepare-se para degustar com calma e alegria seu café da manhã.
Você perceberá que ao comer vai se sentir rejuvenescido, completo, revigorado. E o alimento vai contribuir muito mais para o seu bem-estar. Quando o telefone tocar, reconheça que está para entrar em outro segmento. Ao ver quem está lá na linha, estabeleça claramente sua intenção antes de falar. Escolha deliberadamente o que é melhor para você. Demorar-se mais, ser rápido e objetivo, não responder às solicitações antes de refletir. Ao entrar no carro, estabeleça como intenção ir de um lugar para o outro em segurança, mantendo a calma no meio do trânsito, não se deixando estressar pelos engarrafamentos, ouvindo uma música agradável e assim por diante. Ao sair do carro, você entrou em outro segmento. Pare um momento e imagine-se caminhando de onde está até onde pretende ir, sentindo-se bem enquanto caminha, com a intenção de tomar consciência da vitalidade do seu corpo e da clareza do seu pensamento, enquanto se planeja para o próximo segmento onde vai entrar. Visualize-se cumprimentando a secretária do escritório, os empregados ou o chefe. Imagine-se sempre sorrindo, amável, reconhecendo que aqueles que encontra não planejaram intencionalmente o segmento em que estão, mas sabendo que por sua intenção deliberada você estará no controle da sua experiência de vida e não será envolvido pela confusão, intenção ou influência dos outros. Que interessante isso, né? Porque quando a gente, então, eles dizendo, se a gente se prepara para cada segmento, se a gente se prepara para o momento que a gente vai chegar no trabalho e vai interagir com os outros, ainda que eles não leram esse livro, não se prepararam antes, as intenções ou a influência deles, confusão deles não vai nos afetar, porque nós antecipadamente preparamos que isso não ia acontecer, esse dia vai ser perfeito, agora eu vou chegar ali no trabalho, eu estou saindo desse segmento, vou entrar ali então no campo dos meus colegas de trabalho e todos vão estar super felizes, todos vão interagir comigo da melhor forma possível, a nossa interação vai ser perfeita e aí mesmo que as pessoas não estejam no melhor do dia delas, isso não vai nos afetar, não vai nos influenciar. Naturalmente, seus segmentos serão diferentes a cada dia. No início, talvez não identifique rapidamente seus segmentos, mas o fará em breve. Se achar necessário, escreva a lista das intenções referentes a cada segmento. Ao escrever, você estará no mais alto ponto de clareza e concentração. No início do planejamento dos segmentos, o caderno pode ser valioso. Não deixe de experimentar, mesmo que não escreva. Você irá logo perceber como o planejamento das intenções é poderoso. A sensação de estar no controle criativo da sua própria experiência de vida é gloriosa. Deve ser mesmo, né, gente? Olha, deve ser mesmo a gente poder qualquer coisa, o próximo segmento, a cada 17 segundos a gente se planejar para que aquele próximo momento, aquele próximo segmento, como eles chamam, seja perfeito. A gente então, nós vamos estar no controle criativos, nós vamos criar conscientemente a nossa própria experiência e aí eles garantem que vai ser gloriosa. É assim que se conclui então o 11º processo, que é o planejamento dos segmentos. Fantástico, tá? É um outro que entrou para minha lista, com certeza eu vou fazer. E aí, então, nós vamos para o próximo vídeo, para o processo número 12, que é, não seria bom ser, tá bom? Não seria bom ser reticências. É uma pergunta, então, é o próximo processo. Então, eu deixo aqui essa finalização. Se vocês quiserem acreditarem que vai ser importante para outra pessoa que você conheça, essas informações que os Abrahams estão passando aqui, quem sabe algum colega seu de trabalho aí que não conhece esse processo, você já pensou se no escritório, na fábrica, em algum lugar todo mundo fizer esse planejamento de segmento para o dia de trabalho e aí, meu Deus, vai ser glorioso realmente, não vai mais ter
chefe irritante, colega de trabalho chato, não é? Mesma coisa em casa. Enfim, se você acredita que conhece alguém que vai gostar também dessas informações, se você quiser passar e compartilhar esse vídeo, fica à vontade. Se você quiser deixar seu like também, se quiser entrar lá no meu canal e ver os outros, os outros vídeos desse livro, que já está quase no final aqui, eu deixo a playlist aqui com os vídeos anteriores, tá? Se você quiser ver. E se você quiser entrar e ver os outros livros que eu tenho lá, tem vários, e tem também alguns outros vídeos aleatórios. Se você quiser entrar e quiser se inscrever, tá bom? Também eu vou ficar super feliz e agradecida, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!